nossa sessão sobre luto e depressão. No vídeo anterior, eu comentei com vocês sobre a importância de darmos passos para a gente sair desse momento de luto, para que ele seja melhor elaborado. Quando somos ouvintes ou estamos vivendo essa situação de luto, é importante contarmos histórias, contextualizarmos a presença dessa pessoa, o significado dessa pessoa em nossa vida. Se é uma perda de um trabalho, é importante também fazermos esses relatos, contarmos a história, como foi, como que eu entrei, como foi esse processo de saída, né? Quais foram os sinais que eu identifiquei ou não, como que foi, né? Então, assim, tudo isso faz parte dessa contação de histórias para entendermos a dimensão e o sentimento envolvido daquela perda. É muito comum a gente ouvir alguém falar, ou até mesmo a gente falar, tipo assim, é muito difícil perder um filho. Não, é muito mais difícil perder uma mãe. Ah, não, eu já perdi um marido, é muito difícil também. Não caiamos nessa cilada. Se você está vivendo um momento de luto ou está acompanhando alguém, fazer esse tipo de comparação, além de ser até um pouco ofensivo, desrespeitoso, mesmo que você já tenha vivido essas dores, não é legal que você faça isso com o outro, porque não podemos medir o tamanho da dor de alguém. Se fosse assim, médicos hoje, no hospital, falaria, não, aquele ali tá com mais dor do que esse, então eu vou tratar primeiro aquele outro. Não há como, é lógico que tem doenças, tem coisas que a gente sabe que a sensibilidade da dor é maior, porém no luto é ineficaz a gente fazer esse tipo de medida. Porém, quando a pessoa nos conta a história, a relevância, a importância, e como essa perda o atingiu, começa a fazer mais sentido, tanto para ela quanto para você que está ouvindo, o tamanho dessa perda, a dimensão dessa perda, percebe? Então não é numérico, é a questão, é a situação, é a história, é o que está envolvido que é importante de ser falado. Então esse era um ponto importante. Outro ponto importante, e dando prosseguimento, que eu gostaria de esclarecer, no vídeo anterior eu mencionei a perda por morte, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento amoroso, mas nós podemos viver outros tipos de luto, luto do próprio corpo, de um recente emagrecimento, por exemplo. Então aquela imagem anterior que eu tinha de mim, eu começo a vivenciar um luto pela perda dessa imagem, ou porque um processo contrário disso, uma obesidade que eu acabei vivenciando, a gestação, quando o filho nasce, a mãe também vive um processo de luto do corpo, Então são várias situações que a gente vivencia o luto, e essa história, esse enredo, contar isso é muito importante. Então, dando seguimento, a essa questão da segunda dica que eu gostaria de dar para vocês, é a questão do ambiente. O ambiente, ele favorece que a gente acelere o processo, ou que a gente fique totalmente envolvido e às vezes causando até uma dificuldade de sair do processo do luto. Muitas pessoas perguntam qual é o melhor momento para, por exemplo, no caso de perda por morte, tirar as coisas do guarda-roupa, do armário, fotografias, Não existe nada escrito cientificamente que nos diga, o melhor momento é depois de um mês, 10 dias, um ano, 10 anos. Não existe. E quando você, lembrando do primeiro ponto mencionado nesse vídeo, quando você está atento, quando você está com essa escuta empática, ouvindo com carinho e atenção a pessoa, muitas vezes você vai perceber o momento correto de se fazer isso, ou até mesmo a pessoa vai conseguir verbalizar isso. Olha, agora eu estou pronto para fazer algumas modificações no ambiente. E acredite, essas modificações no ambiente podem ajudar muito a pessoa enlutada a superar algumas dificuldades, a desapegar de algumas questões que podem estar sendo impedimentos para que ela supere esse luto.
De outra maneira, a gente pode ilustrar a pessoa que perdeu o emprego, guarda o crachá, guarda o uniforme, guarda apostilas, agendas, né? Que tem um significado muito importante. Não há nada de errado nisso, em guardar lembranças, recordações. O que eu estou me referindo é aquelas questões que quando elas ficam muito ainda presentes no ambiente, qual é o grau de dificuldade que ela está nos trazendo, sentimentos negativos que estão trazendo para nós, e que, se elas estivessem ausentes, se essas condições ambientais estivessem melhores, eu poderia estar menos vinculado àquela dor e propício a dar o próximo passo de saída, de busca de outras coisas, de outras oportunidades. Então, essa mudança no ambiente, ela pode gerar um facilitador para que nós saiamos do processo negativo do luto, de dor, de sofrimento, de sentimento de não poder fazer nada, de incapacidade, né, que pode estar envolvido nesse processo de luto. Então, se você está ajudando alguém neste processo, escute bastante. Se você é o enlutado que está vivendo o processo, conte essas histórias. Emita esses sinais para as pessoas que estão à sua volta, para que elas compreendam e possam te ajudar da melhor maneira. E vamos continuar falando sobre esse assunto em mais um próximo vídeo que eu vou lançar para vocês até a semana que vem, porque esses vídeos, eles não têm a função apenas de trazer conhecimento, eles têm a função de te trazer dicas, porque muitas vezes a gente está vivendo a situação e não sabe a melhor forma de ajudar ou de superar por si só. Mas sempre digo isso e volto a dizer: se está muito difícil, se a dor está muito grande, se a dificuldade para pensar em alternativas está praticamente impossível, procure ajuda profissional. Esses processos, mesmo que muito difíceis e doloridos, eles podem ser superados. E muitas vezes, com a ajuda profissional, isso se torna, amplia muito mais a sua visão e se torna muito mais fácil, muito mais leve quando você divide esse peso, essa dificuldade com alguém, ok? E até a próxima.